A história da humanidade é cheia de acontecimentos extraordinários. Mas hoje a gente vai mergulhar em algo bem mais sinistro: as 12 mortes mais bizarras de todos os tempos. Preparados? Porque algumas dessas histórias vão te deixar de cabelo em pé. E o pior, são todas reais. Imagina só, você tá lá, assistindo ao seu programa de humor favorito, aquele que te faz dar altas gargalhadas, tipo o Zorra Total no auge. Você está relaxado, talvez comendo pipoca, curtindo a noite. A cada piada, você ri mais e mais, sentindo aquela alegria contagiante que só uma boa comédia pode proporcionar. É um momento de pura diversão, onde os problemas do dia a dia parecem desaparecer. E tudo o que importa é o riso. De repente, uma pontada no peito, tudo escurece. E fim da linha. O que parecia ser uma noite comum de risadas, se transforma em um pesadelo. O riso, que antes era um sinal de alegria, agora se torna um prenúncio de algo muito mais sério. A dor no peito é intensa, e antes que você perceba, está desmaiado no sofá, sem saber o que aconteceu. Essa foi a trágica e cômica história de Alex Mitchell, um pedreiro britânico que, em 1975, teve um ataque cardíaco fatal assistindo a um episódio da série The Goodies. Alex era um homem comum, que gostava de relaxar após um dia de trabalho duro. Naquela noite fatídica, ele estava assistindo a um episódio particularmente engraçado da série, sem saber que seria o último programa que veria. O episódio, Kung Fu Capers, mostrava um escocês de kilt, lutando com salsichas, tipo uma versão britânica do Chaves. A cena era tão absurda e hilária, que Alex não conseguia parar de rir. Cada movimento do personagem, cada piada visual, fazia com que ele risse mais e mais. Era uma daquelas cenas que ficam gravadas na memória, de tão engraçadas. Depois de 25 minutos de risadas intensas, Alex bateu as botas no sofá. Ele riu tanto que seu coração não aguentou. A risada, que deveria ser um sinal de felicidade, acabou sendo a causa de sua morte. É uma história que parece saída de um filme de comédia, mas que infelizmente é real. E a ironia? A esposa dele escreveu agradecendo aos produtores do programa pelos últimos momentos felizes do marido. Ela reconheceu que, apesar da tragédia, Alex morreu fazendo o que mais gostava: rindo. Para ela, isso era um consolo, saber que seus últimos momentos foram de pura alegria. Bizarro, né? Será que rir demais pode matar? No caso do Alex, parece que sim. A história dele nos faz refletir sobre os limites do corpo humano, e como até mesmo algo tão positivo quanto o riso pode ter consequências inesperadas. Então, da próxima vez que você estiver rindo sem parar, lembre-se do Alex Mitchell, e talvez, só talvez, dê uma pausa para respirar. A busca pela juventude eterna, tipo a Darcy Gonçalves, sempre foi uma obsessão. Desde os tempos antigos, as pessoas têm procurado maneiras de manter a aparência jovem e vibrante. Seja através de rituais de beleza, poções mágicas ou simpatias, a humanidade sempre tentou desafiar o envelhecimento. Poções mágicas, simpatias. Teve gente que já tentou de tudo. Manuscritos antigos revelam receitas de elixires que prometiam a juventude eterna, e muitos acreditavam que a magia poderia ser a chave para a imortalidade. Mas a história da Rainha Isabel da Baviera, no século XVI, é um exemplo de que beleza pode ser fatal. Isabel era conhecida por sua obsessão com a juventude e a beleza. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para manter sua aparência jovem. Obcecada em manter a aparência jovem, Isabel fazia de tudo máscaras de sangue de animal, eca, acreditando que o sangue fresco poderia revitalizar sua pele e dar-lhe uma aparência mais jovem. Banhos de leite de cabra, que eram considerados luxuosos e nutritivos para a pele. Ela acreditava que o leite de cabra tinha propriedades especiais que poderiam manter sua pele macia e jovem. Tratamentos dignos de uma novela das 8. Isabel não poupava esforços nem recursos para encontrar o segredo da juventude eterna. Seus tratamentos eram extravagantes e muitas vezes bizarros, mas nada se compara à sua última cartada: beber ouro líquido.
Influenciada por alquimistas, Isabel acreditava que o ouro a tornaria jovem para sempre, tipo uma garota propaganda da imortalidade. Influenciada por alquimistas, Isabel acreditava que o ouro a tornaria jovem para sempre, tipo uma garota propaganda da imortalidade. Os alquimistas da época prometiam que o ouro tinha propriedades mágicas e curativas, e Isabel estava disposta a acreditar neles. Resultado: morreu aos 44 anos, com a pele acinzentada, o corpo debilitado e muita dor. O consumo de ouro líquido não só não a tornou jovem, mas também a envenenou lentamente, levando-a a uma morte precoce e dolorosa. Bem diferente da propaganda, né? A história de Isabel serve como um lembrete de que a busca pela juventude eterna pode ter consequências trágicas. Em vez de confiar em tratamentos milagrosos, talvez devêssemos aceitar o envelhecimento como uma parte natural da vida. No mundo jurídico, um bom argumento é tudo. Advogados passam anos estudando e praticando para dominar a arte da persuasão e da lógica. Um argumento bem construído pode virar o jogo em um julgamento, influenciando juízes e jurados. Mas, para o advogado americano Clement Vallandigham, em 1871, a defesa do cliente virou uma performance letal. Vallandigham era conhecido por sua habilidade em criar argumentos convincentes e por sua dedicação aos clientes. Defendendo um homem acusado de assassinato, Vallandigham quis provar que a vítima tinha se matado acidentalmente. Ele acreditava firmemente na inocência de seu cliente e estava disposto a fazer de tudo para demonstrar isso. Para isso, resolveu recriar a cena do crime no tribunal, com direito à arma de fogo e tudo. Ele queria mostrar que a vítima poderia ter disparado a arma acidentalmente enquanto tentava se defender. Só que a arma, que ele jurava estar descarregada, disparou. O tiro foi fatal, atingindo Vallandigham no abdômen, diante de um tribunal atônito. Resultado? Provou o argumento. E morreu no ato. Sua morte foi instantânea, deixando todos no tribunal em estado de choque e consternação. Uma tragédia digna de um filme do Nelson Rodrigues. A história de Vallandigham se tornou uma lenda no mundo jurídico, lembrada como um exemplo extremo de dedicação e tragédia. Capítulo 4. Morto por um cocô de águia. Ésquilo, o pai da tragédia grega, não imaginava que sua morte seria uma tragicomédia. Em 455 a.C., enquanto passeava pela Sicília, foi vítima de um ataque aéreo, de cocô de águia. A lenda diz que a águia confundiu a careca de Ésquilo com uma pedra, perfeita para quebrar o casco da tartaruga que carregava. E ploft! Direto na cabeça do dramaturgo. Uma cena digna de um pastelão do Didi. Capítulo 5. O Imperador e o Armário de Livros. Conhecimento é poder, certo? Mas para o escritor Émile Deschanel, em 1927, esse poder se voltou contra ele. Apaixonado por livros, Deschanel tinha uma biblioteca de dar inveja a qualquer rato de biblioteca. Uma noite, enquanto se dedicava à leitura, uma estante gigante, lotada de livros, desabou sobre ele. Fim da história. Capítulo 6. Bebida mortal na festa do Cavaleiro de Bronze. No século XVI, etiqueta era coisa séria. Para o astrônomo Tycho Brahe, essa seriedade foi fatal. Em 1601, num banquete com o Sacro Imperador Romano Germânico, Brahe exagerou na cerveja. Problema: a etiqueta o impedia de se levantar da mesa antes do anfitrião. Resultado: bexiga cheia, infecção urinária e... Adeus, Brahe. Capítulo 7. A gula, pecado capital. O rei sueco Adolf Fredrik, em 1771, levou isso a sério demais. Num banquete real, ele se esbaldou lagosta, caviar, chucrute, arenque, carnes, tortas, doces e 14 porções da sua sobremesa favorita. O estômago do rei não aguentou. Causa da morte? Indigestão. Um rodízio que acabou mal. Capítulo 8. Jimmy Hazelden,
O cara que comprou a Segway morreu. De Segway. Em 2010, passeando com o brinquedo perto de um penhasco, perdeu o controle, caiu e... game over. Ironicamente, a Segway o levou para o buraco. Capítulo 9. Hans Steininger, um austríaco do século XVI, tinha uma barba enorme, de mais de 1,4 metro. Durante um incêndio, tropeçou na própria barba, caiu e quebrou o pescoço. Uma morte cabeluda. Capítulo 10. A Dança da Morte. Em 1518, em Estrasburgo, rolou uma epidemia de dança. Centenas de pessoas dançaram sem parar, até a exaustão. Ninguém sabe ao certo o motivo. Uma rave medieval que deu ruim. Capítulo 11. O homem engolido por sua cama. Em 1982, em Nova York, David Kirwan morreu esmagado pela própria cama dobrável. O mecanismo falhou e... Tchau, David. Uma morte digna de Sexta-feira 13. Capítulo 12. O astrônomo morto por uma análise errada. Hiparco, astrônomo grego, morreu por olhar diretamente para um eclipse solar, sem proteção. A luz queimou suas retinas e... fim da observação. E aí, pessoal? Curtiram essas histórias bizarras? De Rei Gordinho a astrônomo que desafiou o Sol, vimos que a morte pode ser bem irônica. Qual dessas te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sinistro. Valeu e até a próxima!